Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vídeo super especial que nós finalmente vamos falar sobre o sistema de geração fotovoltaica off-grid, ou seja, desconectada da rede. Para você que está chegando nesse canal pela primeira vez, eu sou o Tuxê Nunes e aqui eu trago ferramentas para você poder viver uma vida mais autossuficiente, mais autossustentável, poder sair da cidade e viver no campo com qualidade de vida e tecnologia. Tecnologia rural, tecnologia de design e tecnologia de ponta. Te convido a se inscrever no nosso canal. O seu like é um grande incentivo para esse trabalho. Com ele eu consigo alcançar mais pessoas e levar esse estilo de vida, essas ferramentas, para que elas possam viver a autonomia, a liberdade delas. Portanto, não deixe de se inscrever também. Nós temos aqui a newsletter do projeto, que é a Homesteaders Brasil, link está na descrição, e também o podcast Permacultor Libertário, que você pode assistir aqui no YouTube ou na sua plataforma de áudio, aí é a sua escolha. Bora falar de sistema fotovoltaico off-grid? Plebe, então como nós combinamos no vídeo anterior, o que é comum aos dois sistemas eu estou falando aqui em cada um dos vídeos. Então, questão de orientação de placa, eu vou trazer nesse vídeo, que também vai acontecer no on-grid, dentre outras coisas aí que são comuns aos dois. E o que é específico de cada um está ali no vídeo específico de cada um dos sistemas fotovoltaicos. É interessante você saber como que os dois funcionam, tá? Mas aqui eu vou trazer especificamente também essas questões do off-grid. Bom, para a gente contextualizar primeiro, a gente tem aqui a questão do aproveitamento da força do sol, né, da energia do sol. A gente pode aproveitar isso de forma térmica, que nós falamos ali, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre aproveitamento das forças naturais da natureza. A parte 2, eu esmiuço com você formas de você aproveitar a energia térmica do sol. Não para geração de energia, mas simplesmente ali para, enfim, aproveitar essa fonte de energia térmica, né? Aqui, a gente está falando então sobre a geração fotovoltaica, que é a forma de a gente transformar a luminosidade do sol, como a gente aprendeu ali no primeiro vídeo, transformar ela em energia elétrica. A gente pode fazer então a transformação aí da luz do sol em energia elétrica pelo modelo, né, pelo sistema on-grid, que é quando ele está ligado com a rede elétrica da concessionária, e eu posso fazer também no modelo off-grid, quando ele não está ligado aí com a rede da concessionária. Existe ainda a união entre os dois, que é o modelo híbrido. Você pode ter um modelo que ele é ligado na concessionária e quando a concessionária cair, você pode usar ali as baterias do seu sistema. Ou você pode ter apenas o sistema off-grid ou apenas o sistema on-grid. Então aqui são essas as formas, né, que a gente tem aí de aproveitar a energia do sol, ou por a energia térmica, ou a energia elétrica a partir da reação fotovoltaica. Perfeito, vamos falar aqui então sobre orientação de placa. Pessoal, eu encontrei aqui um TCC, é muito legal, né? Eu gosto muito de ler alguns TCCs que eu encontro por aí na internet, especialmente sobre esses temas, né? Que eu sou apaixonado aqui no canal, que eu me dedico em estudar e passar para você. Algumas coisas eu sei de prática, outras coisas eu preciso estudar para a gente falar aqui também para eu me melhorar com relação a essas coisas, né? Aqui, o Ray Augusto Silva, ele fez uma defesa aqui da engenharia, da graduação em engenharia elétrica dele, sobre o sistema fotovoltaico. Então é super bacana aqui o trabalho dele, ele traz várias informações aqui sobre o sistema, ele explica ali, por exemplo, a questão de como acontece a reação fotovoltaica, a duração também das placas, né, ali até quando que elas duram, enfim, várias informações bacanas aqui, mas o que eu quero focar aqui hoje é essa questão aqui do ângulo das placas, tá? Então é o seguinte, pessoal, esse quadro aqui, ele nos ajuda a entender a geração de energia conforme o ângulo, né, que a gente instala a placa. Então, por exemplo, se a placa estiver na horizontal, ou seja, no ângulo zero, seja qual for a direção ali da placa, não vai fazer diferença, porque ela vai estar na horizontal. Então, em todas essas possibilidades, a placa ela vai gerar 92% de rendimento ali nessa que ela foi produzida para gerar, né? Normalmente, aí, como eu te falei no primeiro vídeo, as placas ficam ali mais ou menos 22% de aproveitamento da geração de energia que o Sol envia ali de 1000 watts por metro quadrado. Então, ela teria 92% de aproveitamento desses 22% que ela consegue fazer num ambiente ótimo, excelente, né? Que é quando ela está virada para o norte.
Por exemplo, no norte, você pode ver aqui que ela tem 100% de aproveitamento quando ela está inclinada ali da maneira correta. Isso entre 20 e 30 graus. Então, a gente tem aqui o que a gente mais precisa buscar na questão de aproveitamento da energia solar. É esse ângulo aqui de 20 a 30 graus, especialmente no norte. Quando a gente vai afastando disso, seja mudando ali a direção dela entre norte, oeste, leste e sul, ou até mesmo variando ali o ângulo dela da horizontal até a vertical, né? A gente vai ter aí uma variação, né, até uma perda ou um ganho, né, dependendo. Mas aqui eu estou partindo do norte, então uma perda na captação para a geração de energia. Então, a gente tem um pior cenário aqui, que seria, por exemplo, a placa virada para o sul, ou seja, o lado contrário ali de onde passa o Sol, quer dizer, a placa de costas para o Sol a 90 graus de ângulo, né? Então, aqui a placa estaria em pé, o Sol passando aqui, a placa estaria em pé de costas para o Sol. Mesmo assim, a placa teria um rendimento de mais ou menos ali 24, 25% porque ela foi gerada. Por quê? O efeito fotovoltaico, quanto mais ele tiver a incidência direta do Sol, melhor, porque você vai fazer os fótons bater ali diretamente no silício. Porém, ele precisa de luminosidade. Então, ele tendo algum tipo de luminosidade, ele vai conseguir gerar energia elétrica, tá? Porém, a gente tem um melhor rendimento aqui no norte. Óbvio, né, que a gente vai buscar o norte, mas é interessante você entender essa informação. Isso no Brasil, né? Quando a gente vai olhar os países do sul, a gente já não vai buscar o norte, a gente vai buscar o sul, porque é outra orientação. Isso é interessante você saber também. Esse estudo que o Rai fez foi um estudo para a cidade de Curitiba. Você consegue achar esse quadro aqui para a cidade de São Paulo, para outras cidades aí do Brasil também. Ele vai ter alguma variação ali conforme você vai de cidade para cidade. Vou te explicar isso agora. Maravilha. Então, eu estou aqui no site suncalc.org. Vou tirar minha cabeça daqui para você ver bem. Bom, é o seguinte. Aqui, por exemplo, deixa eu focar aqui. Eu vou escolher a cidade de Ribeirão Preto, né? Então, coloquei aqui no mapinha, ele vai trazer a latitude e longitude de Ribeirão Preto. E ele vai me mostrar que ele está olhando no dia 18 de março de 2024. Como está sendo o movimento do Sol em relação a Ribeirão Preto. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, no mês de setembro, a gente já vai ter aqui, vamos colocar aqui no dia 17, um movimento aqui um pouco diferente. Não, deixa eu colocar aqui dezembro, novembro. Aqui no dia 19 de novembro de 2024, por exemplo, eu vou ter um movimento diferente aqui em Ribeirão Preto, né? O Sol vai estar passando bem mais por cima da cidade do que aqui no dia 18 de março, como a gente viu anteriormente. Que ele está passando bem mais acima, né, de Ribeirão Preto. Isso que eu estou olhando aqui pelo hemisfério sul. Se eu olhar a partir do hemisfério norte, eu vejo que Milão tem uma orientação do Sol ao sul. Então, lá, eles sempre vão posicionar as placas solares, por exemplo, ao sul, no hemisfério norte. Enquanto aqui no Brasil, a gente vai sempre posicionar as nossas placas ao norte. Perfeito. A gente entendeu aqui essa primeira coisa, né, da questão de por que faz sentido você apontar a placa, né, angular ela, de acordo com norte ou sul, justamente porque a gente vai ter esse aproveitamento já que a Terra é redonda e aí a gente vai ter essa angulação aqui. Aqui então, pessoal, pegando o Ribeirão Preto como exemplo, aqui do lado no suncalc.org, eu vou ter tanto a latitude e longitude de Ribeirão Preto, da cidade que eu escolher, da forma tradicional, né, como também aqui em graus. Então, a latitude de Ribeirão Preto é menos 21,16 graus e a longitude menos 47,80 graus. Aqui no andrewmesh.com, eu vou buscar essa latitude e longitude. Perfeito. Então, eu achei aqui, vou tirar minha cabeça novamente. Eu achei aqui, então, uma latitude e longitude próxima aqui de Ribeirão Preto, né? Conforme eu vi aqui no SunCalc. E eu tenho aqui, então, a variação. Aqui, por exemplo, é no ano, né? Aqui a gente tem, por exemplo, dias maiores no verão, que são as pontas aqui no Brasil, né? A virada do ano e tudo mais, que é verão, horário de verão. E dias menores no inverno, né? Aqui no meio do ano.
Maravilha, então vou colocar aqui. Aqui então eu tenho, bom, olhando por cima, o norte, que é onde eu vou virar as placas aqui no hemisfério sul, né? Onde a gente vai fazer essa ondulação, essa angulação, melhor dizendo. No verão, não vai importar tanto ali se a placa está virada para o norte. Por quê? A gente vai ter, no verão, o Sol passando bem por cima da nossa cabeça aqui no Brasil, tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, é menor essa variação. Quanto mais ao sul, é maior essa variação. Então, o Rio Grande do Sul tem uma variação bem maior do que o Amapá, por exemplo. Agora, no inverno, é importante eu estar virado para o norte, a minha placa, né? Porque senão eu vou perder muita geração. No verão, não vai fazer tanta diferença. Ele vai ter aqui quase que um aproveitamento vertical. Mas no inverno vai fazer bastante diferença eu ter esse ângulo para o norte. Porque no inverno o Sol ele deita para o norte. Então ele vai vir aqui de uma forma mais horizontal, né? Com relação a, enfim, a nossa cidade, a propriedade, né? Que é o nosso referencial aqui. É bem bacana esse programa, né? Para você encontrar aí a sua localidade, até para você entender como vai funcionar essa dinâmica do Sol ali na sua propriedade, mesmo você não estando lá. Então, esse sistema ele é muito usado por permacultores também para ajudar na leitura de paisagem e entender como que esse ambiente ele vai se comportar em diferentes épocas do ano. Então, pessoal, a gente vai fazer essa angulação das placas para ter o melhor aproveitamento. E também a gente vai sempre avaliar esses dados, né, de horas de sol pleno. A gente vai ter ali o início do dia, que a gente vai ter uma produção menor de energia, porque vai estar começando, é aquele início do dia que a gente estava vendo ali no outro simulador. E esse é o comportamento normal, né, ali em cada situação. Num dia de sol pleno mesmo, a gente vai ter praticamente essa linha sendo seguida de forma aí, constante, né? Essa onda aqui. E um dia parcialmente nublado, a gente vai ter uma queda de produção e também de irradiação, né, aqui, porque você vai ter muitas nuvens e tudo mais que vão estar atrapalhando. Mesmo assim, a gente vai ter um pico ali entre as 10 horas e as 15 horas, tá? Que é o nosso horário de ouro aí, né? E num dia nublado, a gente vai ter ali uma dificuldade em geração de energia, mas mesmo assim, no horário de pico, a gente pode ver que existe ainda uma produção maior do que nos outros horários, né? Quando a gente vai avaliar a geração fotovoltaica de uma cidade, a gente tem esse dado, então, das horas de sol pleno. Esse dado ele tem mais de 15 anos, né, aí, em retrocesso, que ele é capturado. Então, ele é bem confiável para a gente ter uma média da irradiação do Sol em qualquer cidade aí do Brasil, tá? A gente sempre vai contar essa hora de sol pleno entre as 10 até as 15h30, 16 horas, tá? Então, esse vai ser o principal horário. E aí a gente vai considerar como principal aqui para a gente estabelecer o nosso número de placas. Aqui, então, a gente vai ter o horário de sol pleno mais longo, né, em dias ensolarados. Em dias nublados, ele vai ser mais curto, né, mais estreito. E em dias chuvosos, então, mais estreito ainda, né? Vai ter uma queda aqui com relação a isso. Ou seja, na leitura, é como se eu tivesse, num dia ensolarado, 6 horas de sol pleno. Entre uma coisa e outra, né? Aqui nessa parábola que ele faz. Já num dia nublado, é como se eu tivesse 2,5 horas de sol pleno e num dia chuvoso, 1 hora de sol pleno naquele dia. Então, isso aqui a gente vai usar para os cálculos, né? Só que ele vai organizar dessa forma para ficar mais fácil de fazer os cálculos ali das placas, tá? A fixação das placas é uma parte muito importante aí do projeto. É importante que as placas elas estejam sempre fixadas, seguindo ali o desenho do telhado, para não exercer uma força aerodinâmica contra o telhado, né, comprometendo ali a sua estrutura. Hoje, como que os instaladores fazem essa fixação? Bom, no caso do telhado de cerâmica, ele, na verdade sempre, tá? Vai ser fixada a estrutura no emadeiramento do telhado, na estrutura do telhado. Nunca fica o peso por cima ali da telha, por exemplo. Então, é fixada na estrutura do telhado. Isso daqui é um suporte de inox, né, que não vai corroer. E aí, esse suporte, ele vai suportar ali um trilho, né? E por esse trilho que são fixadas as
placas. Quando a gente tem um telhado de fibrocimento, né, aquela telha de amianto, que é mais quente, essa fixação ela vai passar transversalmente pela telha. Então, a gente vai furar a telha, né, para ter essa fixação aqui na estrutura do telhado, que vai por baixo das telhas. Para você entender bem, essa imagem dá para a gente entender melhor. O parafuso ele perfura a telha, depois você faz uma vedação aqui de onde esse parafuso furou, e aí você vai fixar esse parafuso ali na estrutura do telhado. A telha de amianto ela já é fixada dessa forma. Então, você vai trocar a fixação que fixa apenas a telha e nessa fixação você vai fixar tanto a telha quanto o trilho das placas fotovoltaicas. Depois você vai organizar as placas nesse trilho aqui, que vai ancorado aqui na estrutura do telhado por cima das telhas. Essa estrutura ela vai ficar ali mais ou menos 4 dedos por cima do telhado. 4 dedos é um tamanho aí bacana, né? Vamos colocar aí 10 centímetros, 8 centímetros, para passar água, para passar vento e para não ficar nenhum conjunto de folhas, nada do tipo, travando ali a umidade, né? Criando algum problema no telhado. Então, é uma altura aí ideal para isso. Bom, e aí nós temos até tem um Instagram que chama Solar da Depressão, que é engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Aqui são alguns vídeos que eu peguei lá, mostrando o pessoal que ao invés de aproveitar a estrutura do telhado, fez uma estrutura, né, para aproveitar o norte. Então, por exemplo, vamos supor que o telhado aqui estava virado para o sul, que vai ter um rendimento menor ali, principalmente no inverno, né? Mas, então ele preferiu criar uma estrutura, até uma estrutura simples, né, a gente pode ver, para suportar essas placas ali viradas para o norte. Bom, o que acontece? Quando você cria uma estrutura dessa, você vai ter todo uma aerodinâmica aqui de atrito com ar. Então, quando tiver uma tempestade, alguma coisa aqui, você vai ter um problema muito grande de perder essa estrutura, de repente de comprometer até o telhado ali, criando infiltração, enfim, alguns problemas desse tipo, até mesmo comprometer a estrutura do telhado, que pode causar aí algum problema sério na estrutura do imóvel. Esse tipo de instalação mal feita aqui ocasiona coisas desse tipo aqui. Então, se você tem um telhado que ele está virado para o sul, é muito melhor você fazer uma compensação. Você colocar mais placas para chegar na geração de energia que você precisa, mantendo a aerodinâmica do telhado, ou seja, essa fixação conforme a queda do telhado, do que você fazer uma gambiarra dessa para, enfim, ter uma geração de energia Y aí. Isso daqui é uma coisa que faz quem está começando, quem não entende do sistema, acha que simplesmente é colocar a placa lá, tem vários casos desse tipo, né? E tá pronto, né? Então, assim, é uma aberração e infelizmente tem pessoas que pagam por isso. Uma outra coisa, pessoal, que é muito importante é a questão da manutenção das placas. É importante você limpar as placas com sabão neutro e água mesmo, pelo menos uma vez por ano. Se você conseguir fazer isso a cada 6 meses é o ideal. E fazer isso sem pisar nas placas. Também existem vários vídeos, né, da pessoa que está fazendo essa manutenção pisar na placa. O problema não é a placa em si, porque a placa é muito resistente. Existem vídeos aí na internet que a pessoa passa até com um carro por cima da placa e a placa não quebra. O problema é a estrutura que suporta a placa que está aqui embaixo. Tá vendo que são os trilhos aqui que eu te mostrei agora há pouco? Então, se a pessoa ficar andando aqui por cima das placas, ela pode danificar essa estrutura aqui. E aí sim, você tem um problema. Porque a placa dificilmente ela vai quebrar com uma pessoa andando por cima dela. Bom, vou te dar aqui agora um resumo do sistema off-grid. Eu te dei um resumo do sistema on-grid no vídeo anterior e agora eu vou te dar um resumo do sistema off-grid. Bom, basicamente, a gente tem aqui a geração de energia nas placas. Essa energia sai em corrente contínua até o inversor vai fazer a mágica dele e vai mandar a corrente alternada ali para casa, para o imóvel. Quando a gente tem um sistema off-grid, você vai ter a necessidade de ter um controlador de carga, para ele decidir ali o que vai para a bateria e quando a bateria estiver cheia, o que pode ir apenas ali para o inversor. Ou numa situação que você tem algum tipo de carga na bateria, mas a sua placa parou de gerar energia fotovoltaica, seja por conta de um dia muito nublado, seja porque é à noite, você vai ter então essa energia que ficou armazenada ali na bateria, passando para o controlador, do controlador para o inversor e aí ela vai para a sua casa.
Quando a gente tem uma situação em que a placa está gerando energia, está enviando para o inversor está fazendo o trabalho dele, transformando a corrente contínua em corrente alternada, enviando para o controlador já viu que a bateria está completa, está cheia. Então, não tem o que ele fazer com aquela energia, a energia que iria para a bateria, ela vai ter que ser descartada. E existem algumas formas de descartar isso, que o pessoal mais usa são colocar lâmpadas, né? Para que quando essas lâmpadas estão ligadas é porque está descartando ali energia elétrica. Bom, eu como bitcoinheiro recomendaria que você colocasse um minerador aqui, né? Para descartar essa energia minerando alguns satoshinhos. E existem também formas de você simplesmente ter um fuzil ali, alguma coisa que você esquenta essa energia, né? Simplesmente você queima ela sem nem mesmo gastar ela com energia luminosa de repente, entendeu? Bom, aqui eu coloquei um maisinho porque nessa parte aqui do controlador nós vamos ter outros mecanismos, né, que vão ser fundamentais aqui para a gente manter a nossa qualidade de gestão aqui no sistema off-grid. Esses mecanismos, pessoal, vai ser, por exemplo, o BMS. Eu vou te mostrar aqui num vídeo como na prática ele funciona, mas basicamente ele vai fazer a gestão da bateria. A bateria ela tem um nível de profundidade. O que é esse nível de profundidade? Por exemplo, tem bateria que você pode descarregar até 30% dela, e aí, quando você descarrega 30% dela, já é mais que o suficiente. É bom você não descarregar mais do que isso, porque senão você vai perder vida útil da bateria. Tem bateria que suporta mais, entre 70%, 75% até 80% de descarga dela, e aí você deixa pelo menos 20% de carga ali para ela durar mais, ao invés de você ficar fazendo uma descarga de 100% e depois uma recarga de 100% nela. Quando você faz esse movimento, descarga de 100% e recarga de 100%, você perde muito do tempo de vida útil dessa bateria. Então, o BMS ele vai servir para você fazer criar esse parâmetro e fazer essa gestão. O balanceador de cargas, ele, como o próprio nome diz, ele vai fazer o balanceamento ali entre as baterias, fazendo com que todas elas tenham a mesma quantidade de energia o tempo todo. O controlador, a gente já entendeu para que ele funciona, né? Você vai ver muito esse nome MPPT, quando a gente está falando de controlador. Então, ele vai controlar se essa carga ela deve voltar para o inversor para ir para casa, se essa carga ela deve ir para a bateria ou se essa carga ela deve ser descartada nessa corrente de energia que foi gerada ali na placa. Quem vai fazer isso é o controlador. E a gente vai ter ali as baterias, especialmente hoje a bateria de lítio, né, ela que vai funcionar melhor, e eu vou te explicar o porquê. Bom, aqui eu fiz um comparativo, pessoal, entre a bateria de chumbo ácido, que é aquela bateria de carro, né, e a bateria de lítio, que é, na verdade, LiFePO4, que é a lítio ferro fosfato, tá? Que hoje é disparada aí a melhor, que está nos nossos celulares, é que está nos carros elétricos e também agora nas casas quando possuem sistema off-grid. Qual que é o grande benefício da bateria de chumbo ácido? É o custo inicial. Então, uma pessoa que precisa aí de um sistema off-grid, de repente está no interior do Brasil, é uma pessoa que está com menos recurso, ela vai funcionar, tá? Durante um tempo, enfim, pode atender aí a demanda, né? Imagina uma pessoa que não tem nenhum tipo de energia e ela só tem dinheiro para comprar uma bateria de chumbo ácido. Então, ela pode adiantar, e existem vários vídeos na internet que as pessoas fizeram com a bateria de chumbo ácido, porém ela é muito pouco eficiente. A bateria LiFePO4, ela vai ser muito mais eficiente, que eu coloquei algumas vantagens dela. Ela vai conseguir reter uma maior densidade de energia, né, em comparação com a de chumbo ácido. Você precisa ter mais baterias de chumbo ácido para conter a mesma quantidade de energia que poucas baterias de lítio vão conseguir em amperes, né? Ela vai ocupar menos espaço do que a bateria de chumbo ácido, então você pode ter um canto ali mais organizado e menor para armazenar essas baterias. Ela vai ter uma vida útil maior, então a bateria de chumbo ácido ela vai ter uma duração aí, se você fizer carga e descarga nela constantemente, de no máximo 6 meses, sendo que uma bateria dessa aqui vai custar em torno, uma boa bateria, de 500, 600 reais. E a bateria de lítio, por mais que você tenha um investimento aí em torno de 1.500 por bateria, você vai ter uma vida útil nela em torno ali de 4 a 5 anos, tá? Então, fazendo a gestão correta de cargas, que é aquela coisa que eu te falei. Vou te explicar isso daqui a pouco.
Ela tem uma manutenção menor, porque a de chumbo ácido, você de repente tem que fazer uma chupeta nela, alguma coisa ali, né? Então, para ela manter-se viva. Ao passo que na de lítio você não vai ter essa necessidade, assim, né, de ficar fazendo manutenção como na de chumbo ácido. E você vai ter uma maior profundidade, que é onde eu quero chegar com você. A profundidade da bateria de chumbo ácido é de apenas 30%. Então, quando você for dimensionar o seu sistema, você vai dimensionar para uma descarga máxima na bateria de chumbo ácido, se você quiser uma durabilidade dela por mais tempo, de apenas 30%. Ao passo que na LiFePO4 a gente tem uma profundidade, algumas pessoas falam de 80%, se você quiser ter uma segurança maior, de 70%. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui para uma casa que consome entre mais ou menos 350 kWh, uma casa de família hoje, sem ar-condicionado, que usa ventilador, mas com todos os outros equipamentos, internet, computador, geladeira, luz elétrica, televisão, vai consumir chuveiro elétrico, vai consumir mais ou menos 350 kWh mês, pai, mãe, 2 filhos. Seria necessário, por exemplo, para uma autonomia de 48 horas, mais ou menos 7 baterias LiFePO4, e aí você vai ter essas baterias durante 5 anos. Então, a gente está falando aqui, pensando nisso, né, nesse cálculo, de um investimento de R$ 7.500 para 5 anos, sendo generoso, com essa bateria. O grande problema hoje do sistema off-grid é a viabilidade econômica dele. Como a gente tem a necessidade da bateria, diferente do on-grid, que você vai ter essa comunicação com a rede, acaba que, assim, para te garantir uma qualidade nesse uso, você vai precisar investir mais constantemente do que apenas investir nas placas, né? A placa, como eu te falei no vídeo anterior, ela vai ter uma garantia de geração de energia, de aproveitamento energético de 80%, né? Ali do que a fabricante ofereceu quando ela saiu da fábrica. Então, imagina, você tem um equipamento aí que é caro, cada placa ali vai ser entre 1.500, 2.000, com mão de obra aí em torno de R$ 2.200 nela instalada, e vai te durar aí por 25 anos pelo menos. Já a bateria, você vai ter um custo aí de mais ou menos R$ 1.500 por bateria, para um consumo modesto de uma família. A gente está falando aí de 7 baterias para você ter uma autonomia de 48 horas, sem luz do sol, por exemplo, sem uma geração bacana de energia. Só que a gente está falando de um investimento de 7.500 a cada 5 anos, pelo menos, né? Então, a gente tem essa barreira hoje da viabilidade econômica no sistema off-grid, que é a mesma barreira, por exemplo, do carro elétrico. O carro elétrico é caro porque bateria é cara. E a gente tem essa questão também aqui no sistema de energia fotovoltaica off-grid. Porém, a gente já tem um ganho, né, substancial da bateria de lítio-ferro-fosfato nessa situação, né, considerando o que nós tínhamos antes, que era a bateria de chumbo ácido. É importante também, pessoal, a gente pensar o seguinte: a bateria de chumbo ácido, ela é pensada ali para você ligar o carro, né? Tem a bateria também do caminhão e tal, já vi outras pessoas buscando essas alternativas aí na internet para o sistema residencial. Só que assim, não faz sentido, é um produto que foi desenvolvido para uma outra finalidade. Então, é óbvio que ele não vai te atender tão bem. A gente tem hoje no mercado baterias aí desenvolvidas para consumo off-grid, residencial, até industrial também nesse nível, tá? A gente tem aí a WEG nessa questão também. Porém, a gente vai ter essa barreira aí também de custo com relação a essas baterias até dessas grandes empresas, tá? Então é uma fronteira, né? É um gargalo tecnológico que a gente tem aí e que com certeza o ser humano ele vai conseguir achar um meio, né, para a gente superar isso e conseguir armazenar energia de uma forma mais inteligente aí para os próximos anos, né? Bom, aqui tem o canal do Luciano Batista, que ele fez um vídeo muito bacana, que tem vários vídeos legais. O canal do Carlos também, lá do Sol e Vento Soluções Sustentáveis. Eu já conversei com ele no nosso podcast Permacultor Libertário sobre a geração de energia eólica e também o bombeamento de água a partir aí de uma fonte eólica, né? Que ele é apaixonado por esse assunto, mas ele é apaixonado também
na geração de energia fotovoltaica, especialmente a off-grid. Então, ali no canal dele também tem vários vídeos ali mostrando sistemas, né, para você ver aí como que funciona. Esse vídeo eu achei bem interessante e depois eu recomendo aí que vocês sigam ele também, se vocês tiverem interesse, né, em entender mais sobre esse assunto. Ele é bem didático, mas eu achei bem interessante porque ele mostra aqui como que acontece, né, isso tudo na prática. Primeiro, ele faz uma comparação entre a bateria de lítio, né, e a bateria de chumbo ácido. E ele também mostra aqui como que ele fez a ligação entre as baterias, porque assim, tem como você fazer a ligação em série, que é o que ele está fazendo aqui, e existem outros tipos de ligação também. Aqui, quando ele faz a ligação em série, ele pode ter uma tensão maior para ter o funcionamento aí do sistema na casa, né? Eu vou te explicar isso, não se assuste. E vai ter também aqui uma autonomia maior ali na questão do tempo que ele vai ter de carga para utilizar, né? Pensando aqui, por exemplo, 48 horas que ele vai ter de carga, essas coisas assim. Então, ele está mostrando aqui o balanceador que eu te mostrei agora há pouco, e aqui é o BMS dele. Nesse vídeo ele mostra como que liga o balanceador das baterias e o BMS nas baterias de lítio. Então, ele liga cada uma ali, pega um fio do balanceador e um fio do BMS e conecta ali na bateria antes de ligar o sistema, né? Obviamente. Ele faz tudo isso, ele mostra aqui bem detalhado. E aí depois ele mede. Por exemplo, na primeira casa, quando ele vai medir ali, é bem interessante isso. Ele mede, ó, tá zero ali a voltagem, né? Quando ele mede a primeira, no voltímetro, né, ele coloca o primeiro, ele tá com uma voltagem de 3,5. Como ele está fazendo em série, essas voltagens elas vão se somando. Conforme ele troca ali, né, a medição dele, a cada bateria que ele está fazendo, já que ele colocou cada fio alternando ali de uma para outra, vai somando ali a voltagem da primeira bateria até a última bateria, porque ele começa ali no ponto negativo e vai para o positivo, fazendo essa acumulação aí de cargas, né? Que era o objetivo dele. Então é bem interessante ele mostrando isso. Esse vídeo é bem interessante, vou deixar aqui na descrição. E depois ele mostra como que o BMS vai funcionar ali até no aplicativo no celular dele, né? Então ele mostra ali o quadro dele, as conexões e ali como que tá. Enfim, ele mostra a configuração também que ele fez, qual que é o nível máximo de descarga ali nas baterias, como que ele consegue ver ali como que as baterias estão sendo carregadas, como elas estão sendo descarregadas. E uma outra coisa bacana também é que quando ele liga o sistema, aqui ele mostra a configuração, né? Para ele organizar qual que é a profundidade máxima da bateria. Então, isso é importante para você manter a vida útil da bateria. Então, esse equipamento ele é bem bacana ali para o sistema. Aí depois, ele liga o sistema. Aí, perfeito, ligou, está tendo ali a geração de energia. E pelo aplicativo, ele consegue acompanhar se a geração de energia está vindo para a bateria, está carregando a bateria, ó, tá menos aqui. Então, quer dizer, está saindo energia da bateria para ir para casa. Aí, de repente, zerou, não está saindo nada da bateria pelo menos, ó, já está positivo. Então, quer dizer, agora está carregando a bateria, porque a casa está completa e aí agora já diminuiu de novo. Então, você consegue ver pelo aplicativo do BMS também se o seu sistema ele está carregando a bateria ou se ele está jogando energia ali para sua casa, né? Então, é bem interessante aí para você acompanhar aí o sistema, né? Cara, principalmente o pessoal do Nordeste, eles dão um show nisso daqui. É muito legal. Tem uma comunidade muito bacana de energia fotovoltaica off-grid. A galera é apaixonada nesse negócio. Então, assim, vários grupos no Facebook, vários canais. Vale muito a pena, sim, acompanhar. E pode ver, sempre é alguém do Nordeste ali que está trazendo essas informações para nós. É muito bacana mesmo, eu admiro muito, agradeço muito aí vocês por isso, viu? Bom, tem algumas informações importantes, pessoal, que eu queria passar para você pensando aí no sistema off-grid. Bom, primeiro, é isso que eu te falei, né? A gente sempre vai considerar a profundidade de carga com relação à autonomia que você quer ter ali na sua propriedade. Autonomia no sentido de tempo que você quer ter de consumo, né? Ah, eu quero ter 48 horas, eu quero ter uma semana. Quanto maior o tempo que você definir de consumo, maior vai ser o seu custo com bateria. Então, eu te falei ali aquela conta das 7 baterias LiFePO4 para uma família normal, mas eu estava calculando com 48 horas de uso, né, na minha média de consumo
de 350 kWh mês, né? Então, pode ser que é difícil, né? Você precisar de 48 horas seguidas sem geração de energia, sem recarga. Então é uma coisa aí bem extensa, né? Esse cálculo que eu fiz. Porém, então você pode chegar aí num termo menor, tá? Não precisar de tanta bateria para ter aí uma autonomia, ainda mais se você tiver um uso modesto de energia, né? Que é o que normalmente acontece em pequenas propriedades rurais. E também a gente precisa sempre, pessoal, isso é muito importante, encontrar qual que é a tensão do seu sistema, né? Bom, primeiro é o seguinte, elétrica é muito complexo. E para a gente entender elétrica é muito legal quando a gente faz uma comparação com hidráulica, tá? Então, o que é tensão na elétrica? Tensão é como se fosse a pressão para a hidráulica. Então, por exemplo, imagina uma mangueira que tem pouca pressão d'água. Por mais que você coloque o dedo na frente, a água ela não voa longe, né? Ela não tem muita força, está com uma pressão baixa. Agora, quando você tem uma água com pressão alta, normalmente em prédio a gente vê muito isso, né? Você abre a torneira e já espirra tudo, então ali tem uma pressão alta. A tensão ela vai ser mais ou menos isso. A tensão a gente vai medir em voltagem. Então a gente vai ter ali, por exemplo, 110, 220 volts, e aí é onde a gente entende ali um pouco da tensão, né? A gente também é bem interessante isso pelo transformador. O transformador, ele nada mais nada é que um aumentador ou diminuidor de tensão ali na corrente elétrica. Ou seja, se a gente fosse pensar, fazendo uma analogia com a hidráulica, seria como se fosse uma bomba d'água que vai aumentar a pressão da água ou diminuir a pressão da água quando ela for passar de uma tubulação para outra, por exemplo. A concessionária faz isso, ela aumenta a tensão para jogar a energia para mais longe ali, quando ela sai da hidrelétrica, e depois, quando chega nas centrais, aí, nas cidades, nos bairros, né, existem outros transformadores que vão diminuir essa tensão até chegar ali no nível de consumo residencial. Então é uma coisa bem interessante aí. Já quando a gente fala em amperes, a gente vai imaginar a vazão da água, né? Então, por exemplo, você pensa assim, a vazão da água você vai medir em litros por segundo. Ali no amperes, por exemplo, 100 amperes hora, ou seja, determinado equipamento, ele consegue tirar uma carga aí, né? Ou ele pede uma carga de pelo menos 100 amperes a cada hora. Então, aí já é uma outra forma da gente ver isso. Mas eu quero focar aqui com você na questão da tensão. Por quê? Um chuveiro, ele exige uma tensão de 8 watts, por exemplo. Só que você tem o seu sistema 12 watts ali, que é a sua tensão máxima. Ou seja, o seu sistema na bateria de lítio, ele vai conseguir gerar uma tensão máxima em todo o sistema da sua casa de apenas 12 volts. Ou seja, se você ligar o seu chuveiro, você já vai estar comprometendo boa parte dessa tensão. Se você ligar 2 chuveiros, ou seja, cada chuveiro 8 watts, e você tem uma tensão máxima de 12 watts, quando o seu sistema estiver no modo bateria off-grid, o seu sistema ele vai cair, porque ele não vai dar conta de suportar 2 chuveiros, entendeu? Então, o que muitas vezes é feito no off-grid é o seguinte, a pessoa normalmente ela está ligada na concessionária, isso eu estou falando para fins comerciais, tá? Eu não estou falando aqui no sentido de propósito de vida off-grid, não. Aqui eu estou falando para você entender no sentido comercial. No sentido de vida off-grid, é importante buscar uma solução, né? Existe aí também, eu já te expliquei nessa série, como gerar energia hidráulica, como gerar energia eólica. Então, de repente, você não tem sol, mas você pode estar gerando energia de outra forma, porque essa dinâmica aqui do inversor, você vai usar na hidráulica, você vai usar também na eólica. Então, a gente vai ter outras fontes de energia para o sentido de vida off-grid que não só a solar. Aqui, quando a gente fala de um projeto comercial off-grid, normalmente ele vai ser híbrido, ele não vai ser 100% off-grid. O pessoal vai instalar híbrido. E aí eles vão pensar quando não tiver a rede da concessionária, tá? Então, quando não tiver a rede da concessionária e o cara quer usar à noite a energia elétrica, o sistema dele, ele vai normalmente estabelecer quais são as tomadas, os equipamentos que vão funcionar no sistema off-grid. Então, normalmente, ele vai dimensionar. Não, eu vou colocar apenas um chuveiro, eu vou colocar apenas tais tomadas, e ele vai saber que naquelas tomadas, naqueles equipamentos, ele pode usar aqueles equipamentos específicos, entendeu? Porque, senão, ele vai comprometer ali o sistema dele, ele não vai conseguir usar, né? Se ele tentar usar todos os equipamentos dele, já que ele tem uma voltagem bem menor ali para o sistema. Então, essa é uma coisa muito importante ali no dimensionamento do sistema off-grid.
Pessoal, eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Eu peço muito que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Quem você sabe que vai curtir esse tipo de conteúdo, quem você quer levar esse ponto de vista diferente. É possível viver bem, viver com tecnologia de uma forma a depender menos do sistema legado, né? A depender menos das cidades. Enfim, aqui a gente está dedicado a levar essas informações, a trazer essas ferramentas, te fazer entender, até para você poder aí dimensionar os seus sistemas e co-criar, né, esse estilo de vida para você e para sua família. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção, por ter ficado aqui até agora novamente. Se inscreva na newsletter, se inscreva no canal. Eu te desejo vida, liberdade e propriedade e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.